Bom, gente, vamos lá para a nossa entrevista com o presidente Jorge Viana da Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Presidente, muito obrigada. O senhor está num local lindo, está no Acre, que eu sei, com essa árvore maravilhosa aí atrás. A gente estava conversando antes de entrar no ar. E o senhor, antes da gente entrar propriamente dito nessa história de Estados Unidos e Brasil e China, que é o que todo mundo quer saber, me conta um pouquinho sobre esse programa do Exporta Mais Brasil, que tem o café de alta qualidade do Brasil, aliás, café que foi tarifado pelos Estados Unidos, paga uma taxa de 50% hoje, mas tem muitos outros mercados que eu tenho certeza que querem comprar o café de alta qualidade do Brasil. Bom dia para o senhor. Bom dia, e nada melhor do que começar falando de café, né? Exato, eu adoro. Tanto café de todo dia, que agora, antes era um hábito muito brasileiro, de alguns outros poucos países, é o hábito do mundo inteiro, né? Os Estados Unidos, inclusive, é o maior consumidor de café do mundo. E mesmo não tendo nenhum pé de café, e a Ásia também, que acabei de chegar da Ásia, está crescendo muito o consumo de café na China, por exemplo. No Japão já é uma tradição o café. E eu estou aqui na Amazônia e nós estamos tendo um encontro Exporta Mais, porque nós estamos trazendo a Semana Internacional do Café, que acontece tradicionalmente em Belo Horizonte, em Minas, e também no Espírito Santo, né, em Minas Gerais, e no Espírito Santo, para o Acre. É a primeira vez, porque tem um café novo. Assim, não é que ele seja tão novo, mas é que está entrando no mercado fortemente, são os robustas amazônicos. Porque nós temos assim, o café arábica, os canéforas com conilon e o robustas amazônicos, que é um café agora muito cobiçado, porque eu acho que ele traz um pouco, leva um pouco o sabor da biodiversidade da Amazônia. E aí a Rondônia é um grande produtor e o Acre também, agora mais recentemente. Esse encontro vai trazer aqui 9 países compradores de café, que antes de ir para Belo Horizonte, que é o maior evento de café lá aqui do Brasil por ano, vão dar uma passadinha e conhecer o Acre. Eu estou aqui por isso também. Nossa, que ótimo. Presidente, eu sou uma amante do café, então não posso negar o meu interesse. Traga aí umas sacas de café para a gente experimentar por aqui no Sudeste. Presidente, te perguntando sobre essa visita à Malásia, o senhor teve o tempo todo junto na Ásia, ao lado do presidente Lula. Todos os interlocutores já disseram que a reunião foi ótima, o próprio presidente Trump confirmou, o Lula também. Agora, não houve o que o Itamaraty, parte do governo, esperavam que fosse o anúncio de uma trégua tarifária enquanto perdurassem as negociações. Eu pergunto ao senhor, por que, na sua visão, não houve esse anúncio de trégua imediata, como aconteceu agora nesse acordo de Trump com a China, e a frustração do governo, algum tipo de preocupação por conta disso? Olha, então, nós estamos lá do outro lado do mundo, né? Fomos na Indonésia, um dos maiores países do mundo, o país com maior população de muçulmanos. Depois nós fizemos um encontro empresarial a pedido do presidente Lula, depois fomos para a Malásia, tem muito a ver com o Acre, inclusive, porque lá hoje é o maior produtor de borracha, que saiu daqui da Amazônia, e foi lá na Malásia, em Kuala Lumpur, que tinha-se a expectativa do encontro do presidente Lula com o presidente Trump. Então, de fato, o presidente Lula e o próprio Itamaraty tinha a expectativa de ter um primeiro encontro para abrir as conversas, a relação. E isso foi um sucesso, é bom que se diga. A maneira como o presidente Trump tratou a reunião, o presidente Lula, onde cada um falou o que quis, num propósito de tirar os bodes da sala, vamos chamar assim, tirar qualquer contencioso e começar um processo de negociação. E eu diria até que foi rápido demais, porque na própria reunião eu estava junto, não na reunião, mas até fora da sala, mas acompanhando de perto. Eu fui a primeira pessoa a encontrar o presidente Lula, porque quando ele saiu da reunião com o presidente Trump, ele foi fazer a abertura do encontro empresarial que eu, como presidente da PEC, fui fazer, organizamos, né, junto com o Itamaraty, e ele, do meu lado, falou, olha, foi extraordinário o encontro, temos boas perspectivas. É claro que aí o Brasil imediatamente botou um pleito. Se é para negociar, então que se suspenda esse tarifaço que não tem justificativa técnica, não tem justificativa comercial, que atendeu talvez os interesses daqueles que trabalharam contra o Brasil, que foram lá vender um Brasil que não é o nosso, porque o Brasil tem déficit com os Estados Unidos e tem uma relação muito boa de 200 anos. O presidente Lula deixou claro que ele é pragmático, que do ponto de vista comercial ele quer ter ótima relação com o Trump, com os Estados Unidos, e como fez com outros governos republicanos. Eu acho que agora
as negociações já estão acontecendo com o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, o Itamaraty estão mais na linha de frente, conversando com a contraparte dos Estados Unidos. E eu tenho uma expectativa muito boa, porque eu falo sempre, para concluir, o maior parceiro comercial do Brasil é a China. Foram 150 bilhões de dólares de fluxo de comércio no ano passado. E o melhor são os Estados Unidos, porque só foram 85 bilhões de dólares, mas é uma relação muito boa, porque vendemos muitos produtos com valor agregado para os Estados Unidos, e não é só por isso, porque tem uma logística importante, tem um mercado consumidor importante. Então, Europa, que agora é prioridade, quem sabe sai o acordo até dezembro, o acordo Mercosul-União Europeia é uma prioridade, seguir trabalhando com a Ásia é uma prioridade, isso quer o presidente, e com os Estados Unidos também. Parece que conseguiram diversificar bem o comércio. Agora, o que o senhor já pode nos adiantar, presidente, sobre essas conversas que continuaram entre o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e também o Itamaraty para o agendamento dessa reunião? Porque o presidente Lula chegou a dizer que nos próximos dias, em poucos dias, seria agendada essa reunião. Há alguma notícia de que ela aconteça, por exemplo, na semana que vem ou na seguinte? Olha, eu posso afirmar que sim, deverá ocorrer nos próximos 10 dias encontros já de trabalho, obedecendo uma orientação política dos dois presidentes. O que nós podemos tirar é que teve uma decisão política do presidente Trump e do presidente Lula de que vão construir um acordo. Aí entra os técnicos, entra as pessoas que vão ajudar a construir que acordo é esse, né? Claro que nas sanções apresentadas pelos Estados Unidos tem questões que não dá para aceitar, que fere a soberania do Brasil. O presidente Lula fez, inclusive, questão de entregar um documento, uma carta que ele fez, formal, botando ponto a ponto, mas sempre com um posicionamento de seria bom os Estados Unidos se aprofundar e entender que o processo do Brasil de eleição foi um processo democrático, que a ação do judiciário brasileiro, da justiça eleitoral, foi um processo absolutamente dentro da Constituição, que não tem nada de excesso nisso, e o presidente Lula tem autoridade de falar isso, falou, e separando isso da relação comercial. Os Estados Unidos, eu acho que também tem grandes interesses no Brasil. O Brasil é uma grande reserva de terras raras, de minerais críticos. Estamos trabalhando esse tema. Ontem mesmo no Itamaraty houve uma reunião. O mundo novo, a nova indústria, o carro elétrico, os aviões que voam agora com mais nova tecnologia, todos eles precisam de componentes. Presidente, essa reunião no elementos. Itamaraty foi sobre o quê? Foi sobre terras raras, especificamente? Isso. É esse o tema que deve estar nessa mesa de negociação desde o início? Quais temas, assim, na sua visão, e pelo que o senhor conversa, obviamente, com seus colegas do Itamaraty e do MDIC, quais temas estarão sobre a mesa desse grupo de trabalho daqui a 10 dias? Olha, a agenda do mundo é uma só. Se você observar bem, o acordo do Xi Jinping, presidente da China, com o presidente dos Estados Unidos, que ocorreu na Coreia, num encontro assim, que a gente sabia que ia acontecer, já foi os Estados Unidos recuando no tarifaço contra a China e envolvendo fornecimento desses elementos, né, que são fundamentais para a produção de chips, para a produção, para o funcionamento dos carros elétricos. O mundo tem essa agenda, porque é uma economia nova que a gente vive os data centers, a gente vive a produção de materiais que envolve terras raras, minerais críticos, e o Brasil é uma reserva grande em tudo isso. Então, o Brasil não quer ser só um fornecedor dessas matérias-primas, mas quer discutir atração de investimentos. E é óbvio que está na agenda entre Brasil e Estados Unidos, e é absolutamente normal. O Brasil concorre com os Estados Unidos em etanol, concorre na produção de soja, mas é um grande parceiro comercial e eu acho que tem muitas afinidades, porque eu falei logo que saiu o tarifaço, nós não podemos desistir dos Estados Unidos, pelo mercado que é. E devemos seguir apostando com China e com a Então, Europa. terras raras estarão sobre a mesa já desde o começo das negociações, na sua avaliação. Eu queria saber exatamente o que o Brasil pode oferecer. É uma troca, assim, exploração de terras raras com transferência de tecnologia, com atração de investimentos. Quais são os termos dessa negociação com os Estados Unidos que o senhor acha que são importantes colocar sobre a mesa? E outros temas também, como, por exemplo, etanol, Big Techs, isso também está sobre a mesa?
Ó, o presidente Lula falou: nenhum tema é proibido. Ele fala: eu sei negociar, negocio a vida inteira, e o melhor jeito de acontecer um acordo é dizer: não tem tema proibido, tratamos de qualquer tema. Quando a gente fala de terras raras, de minerais críticos, nós vamos pegar aqui e identificar alguns vales do silício. Tem um lá na Malásia, nós acabamos de vir do sudeste da Ásia. 40% do comércio hoje do mundo está na Ásia. Mas a China tem um grande Vale do Silício em Shenzhen, os Estados Unidos, o famoso Vale do Silício que a gente tem lá na Califórnia, a Índia também, que nós devemos estar fazendo uma missão em fevereiro também. Então, há uma demanda muito grande por determinados minerais e o Brasil está sempre entre o primeiro, o segundo ou terceiro país que tem reserva nessa área. E aí é a parte estratégica do presidente Lula andar pelo mundo, como fez, seja dialogando com a Europa para sair o acordo. Lá no Sudeste da Ásia, a primeira vez que um presidente brasileiro foi para a ASEAN, né, que incorporou agora o Timor-Leste, e ali você tem 700 milhões de habitantes, e Agora, todos eles presidente, muito apaixonados pelo Brasil, sim, entendeu? o Hã? nosso, eu só estou correndo um pouco aqui porque o nosso tempo é muito curto. Quando o Também, senhor tranquilo. fala em grupo de trabalho que vai a Washington, quem fará parte desse grupo de trabalho? Já é aquela comitiva de altas autoridades com Mauro Vieira, Haddad e Alckmin? É desse grupo de trabalho que o senhor está falando, no encontro com sua contraparte, seus contrapartes americanos? Veja que os Estados Unidos botou o presidente Trump, levou o secretário do Tesouro, levou o ministro Marco Rubio, que são as pessoas mais importantes quando se trata do tema de tarifas. E o presidente Lula estava lá com o ministro Mauro Vieira, o ministro Márcio Elias Rosa, que representa o Alckmin, que é quem está cuidando desde o começo desse tema, e está incluindo o ministro da Fazenda, Haddad. Então, é nesse nível que o diálogo vai acontecer. Eu estou bastante otimista sobre isso, porque os que apostaram contra o Brasil, os que apostaram que o presidente Trump ia, por questões infundadas e por má informação, iria ficar tratando mal o Brasil ou o governo do presidente Lula. O presidente Lula deixou claro para ele, criou, como se falou, uma química entre os dois, há um interesse e muito provavelmente nós vamos ter um encontro entre Lula e Trump breve, que também dará consequência ao grupo de trabalho formado que deve se reunir aí nos próximos 10 dias. Mas aí esse encontro entre Lula e Trump ainda nesse ano, o senhor vê algum evento em que eles poderiam se encontrar, Cúpula das Américas, por exemplo, tem algum evento ainda até dezembro ou um encontro no ano que vem? Olha, pode acontecer até esse ano, porque nós estamos falando de dois homens, o mundo está carente de líderes, um 80 anos, o outro 80 anos, mas ele não para, né? O presidente Trump viajou mais de 20 mil quilômetros para ir lá no Sudeste da Ásia, se encontrou com o presidente Lula, com Xi Jinping e voltou. O presidente Lula saiu daqui do Brasil, andou mais de 20 mil quilômetros, 22, eu estava junto, foi para lá, fez 2 encontros empresariais. Aliás, isso tem sido um sucesso, foram já 18 encontros empresariais no mundo. Nunca tinha acontecido isso no Brasil, que a Apex organizou, obviamente, junto com o Itamaraty, com o MAPA, com o MDIC, que são parceiros nossos, abrindo o mercado, o ministro Fávaro, o ministro Mauro Vieira, e também, obviamente, o ministro Alckmin e Márcio Elias Rosa. O presidente não para, e o próximo encontro ele já quer na Índia. Então, como eles têm muita mobilidade, têm muita dinâmica, eu espero que aconteça ou agora no final do ano ou já no começo do ano que vem. E isso eu acho que é muito importante o Brasil estar nesse circuito de interesse. O presidente Trump foi para a Ásia, participou rapidamente da ASEAN, mas queria encontrar o presidente Lula, o presidente Xi Jinping, e também, obviamente, foi para um encontro na Coreia. E E o Brasil está de novo no protagonismo mundial do comércio e da política. presidente, o que esse grupo de trabalho pretende alcançar, então, nesse encontro, no máximo em 10 dias em Washington? É uma trégua das tarifas? É a redução já completa e permanente dessas tarifas? É um aumento da lista de exceções? Qual o plano A, B e C na sua visão aí, baseado nas suas informações? Primeiro, tem uma decisão política tomada de buscar um acordo. Segundo, um bom acordo é feito com um critério onde os dois lados. Eu falo sempre uma frase que eu aprendi assim: um bom acordo, os dois lados saem moderadamente insatisfeitos. Aí chega-se num acordo, porque se for um ganhando, o outro perdendo, aí não é acordo bom e às vezes não acontece. Mas certamente entre as tarifas, por exemplo, os Estados Unidos, nós começamos essa entrevista falando de café.
ele importa 24 milhões de sacas de café do mundo inteiro, mais ou menos 8 do Vietnã, 8 da América Central, um pouco de Colômbia e 8 do Brasil. É o maior consumidor de café do mundo, eles consomem mais café que água. E o café brasileiro é para fazer um blend, porque eles tomam aqueles copos enormes, fazendo um blend, é o sabor do café que o americano gosta. Então, eles precisam do café do Brasil. Eu estou falando de uma venda de perto de 2 bilhões de dólares, que eles precisam importar. Agora, nós da PEC estamos trabalhando, nós estamos com um escritório em Washington, nós temos em Miami, temos em Nova York e São Francisco, fizemos uma extensão em Washington, reunindo o setor de café do Brasil com o setor de café dos Estados Unidos. E o café, o PIB do café, assim, a cadeia produtiva do café alcança 1,2 bilhões de dólares nos Estados Unidos, assim, do PIB dos Estados Unidos. Então, o café brasileiro, eu diria, é responsável por 0,4% do PIB americano. Isso não é pouca coisa. É Ou seja, muita a coisa. economia dos Estados Unidos precisa disso. Mas o senhor está falando, então, de aumentar a lista de exceção? Preço, né? Mas o senhor está falando de aumentar a lista de exceção, colocar o café na lista de exceção, ou então de uma redução unilateral das tarifas, nos devolvendo aquele patamar inicial de 10%? Quer dizer, tirar essa sobretaxa de 40%. É com isso que o Brasil vai trabalhar, né? Não, ter taxa. Os Estados Unidos estão negociando o nível de taxa, o interesse deles, com todo mundo. Nós temos mais ou menos 17 bilhões de dólares, dos 40 que nós exportamos para os Estados Unidos, que estão sobre essas taxas que a gente chama de excessiva. O ideal é que se encontre um meio termo para essas taxas, já que os Estados Unidos querem aumentar sua receita no comércio exterior, e isso o presidente Lula fala, é normal, mas assim, você tem uma taxação de 50% para produtos como o café e tantos outros produtos brasileiros, não dá. Qual seria um razoável, um patamar razoável, então, para esses 17 bilhões que sobraram? Eu vou confessar com você hoje aqui. Tem exportadores brasileiros que estão mandando café. Aí estão fazendo um acordo. Eu pago 25, você, importador, paga 25. Isso é péssimo para o consumidor americano e é ruim para o exportador brasileiro. Chegar num nível que possa ser razoável, você viu com a China. Eles fizeram um acordo de quase 50%. Né? Mas lá estavam discutindo mais de 100%. Lá na ASEAN, eles fizeram um acordo elevados também. 19%, né? 19% na Ásia. 19% para o Brasil seria razoável? Olha, eu não posso chegar nesse número porque nós estamos muito benevolentes com os Estados Unidos. A gente taxa pouco os produtos dele. Mas na mesa vale tudo. Vale botar o que incomoda. Se quiser botar a questão do etanol que põe, da terras raras põe, mas uma tarifa de 50% não dá para absorver porque vai terminando no bolso do consumidor americano e vai terminar prejudicando o exportador do Brasil. Porque mercado para 8 milhões de sacas não é uma coisa simples também para nós, mas também eles encontrarem 8 milhões de sacas também não é uma coisa simples, porque o mundo tem em torno de 150 milhões de sacas de café por ano, teve queda na produção, o estoque tão baixo. Presidente, eu já estourei muito meu tempo, o pessoal está bravo comigo, eu só quero uma palavrinha sobre esse acordo da China para aumentar a exportação de soja dos Estados Unidos. Preocupa os nossos produtores, preocupa o Brasil ou não? Olha, estava preocupando muito os Estados Unidos, mas eu acho que a soja brasileira está garantida também lá na China. Eu acho que o que está tendo agora com o acordo deles é, de novo, o equilíbrio que nós já tivemos até recentemente. Excelente, presidente. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez no Mercado Aberto, sempre muito rica e esclarecedora. E bom dia, bom fim de semana aí para o senhor, nessa paisagem tão bonita. Obrigado. Vamos começar o ato aqui de café. Vamos vender nosso café. Vamos vender nosso café, que é maravilhoso para o mundo. Obrigada, viu? E todos os demais produtos.